O homem que escapara não chegou com cerimônia. Trazia o pó da derrota nas roupas, a garganta seca e o passo de quem ainda ouvia atrás de si o rumor da violência. Foi assim que o texto introduziu um nome que muitos hoje juntam aos outros, como se todos fossem iguais. Veio um que escapara e o anunciou a Abrão, o hebreu. Gênesis 14:13. O nome aparece no cenário de guerra, no encontro entre um sobrevivente e um patriarca armado, no instante em que um estrangeiro é reconhecido por alguém que não pertence à sua casa. Repare na direção do olhar. O texto não diz: primeiro, Abrão, o pai dos israelitas, porque isso ainda não existe. Não diz Abrão o judeu, porque esse mundo ainda está muito longe de nascer. Diz o hebreu. É um nome antigo, áspero, ligado à origem, ao movimento, à memória de uma travessia e, muito possivelmente, ao modo como ele era percebido por quem o observava do lado de fora. Escritura conserva Eber na linhagem de Sem, em Gênesis 10:21 e 11:14-26. Por isso, muitos associam hebreu à descendência de Eber. Outros ligam o termo ao sentido de atravessar, de vir do outro lado, de cruzar uma fronteira. As duas associações convivem sem violência com o texto. Josué, ao recontar a origem de Abraão, diz que seus pais habitaram além do rio e serviram a outros deuses, até que o Senhor tomou Abraão daquele lado e o conduziu pela terra de Canaã. Josué 24:2-3. Antes de ser patriarca de um povo numeroso, ele foi homem arrancado de um lugar e posto em marcha por uma voz. Ele atravessou. Só isso. E nada ficou simples depois. Quando Abrão arma tendas, cava poços, anda entre altares e pastagens, seu nome carrega poeira de deslocamento. Hebreu combina com esse estado de vida. Não é ainda uma constituição. Não é bandeira sobre muralha. Não é nome de capital. É nome de homem em trânsito, de clã sem cidade, de alguém que pertence a uma linhagem e, ao mesmo tempo, causa estranheza no chão onde pisa. Esse tom reaparece em outros trechos. José é chamado de moço hebreu no Egito. Gênesis 41:12. A mulher de Potifar, ao atiçar sua casa contra ele, fala do hebreu que seu marido trouxera. Gênesis 39:14-17. As parteiras são hebreias, sob o decreto de Faraó. Êxodo 1:15-19. Mais tarde, os filisteus estremecem ao ouvir o clamor no acampamento e perguntam o que significa aquele grande alarido entre os hebreus. 1 Samuel 4:6. O nome frequentemente aparece na boca de impérios, vizinhos, senhores, inimigos. Ele carrega o som de uma designação étnica e externa. Diz de onde aquele povo veio, ou de como é percebido, antes de dizer o que esse povo se tornará diante de Deus. Isso importa porque o primeiro erro costuma nascer cedo. Tomar hebreu como se fosse, em qualquer página, uma forma intercambiável de dizer israelita ou judeu. O texto bíblico é mais paciente do que nós. Ele deixa os nomes amadurecerem no tempo certo. Em Abrão, o nome ainda está preso ao homem peregrino, ao sangue ancestral, à experiência de atravessar. A aliança já começou a desenhar seu contorno. Farei de ti uma grande nação. Gênesis 12:2. Mas a nação ainda não recebeu seu corpo histórico. E há outro detalhe, mais incômodo.
Ser hebreu, por si só, não equivale automaticamente a estar na linha específica da promessa redentiva que, mais adiante, passa por Isaque e Jacó. O nome hebreu é mais largo. Abrange origem, parentesco, memória antiga. Ainda não fecha, sozinho, a questão do pacto. O próprio livro de Gênesis gosta de estreitar o que a carne alargaria depressa demais. Deus chama Abrão, depois distingue Isaque, depois separa Jacó. O texto não apaga a família extensa. Ele mostra que nem toda proximidade de sangue produz o mesmo destino teológico. Abrão, quanto isso, segue vivendo como homem sem reino. Vence reis, mas não recebe coroa. Compra um sepulcro, não um império. Ouve promessas sob o céu aberto, enquanto sua casa continua vulnerável ao tempo, à fome, aos poderosos da terra. Essa combinação importa. O nome hebreu nasce num mundo em que o povo de Deus ainda cabe dentro de tendas. Quem procura Jerusalém aqui chegou cedo demais. Quem procura o exílio babilônico veio cedo demais. Quem procura o vocabulário do Novo Testamento ainda está a séculos de distância. Por isso, o primeiro nome precisa ser ouvido no seu próprio chão. Hebreu é o som de uma origem anterior ao Estado, anterior ao templo, anterior à monarquia, anterior à ruptura entre norte e sul. É o nome que acompanha a família quando ela ainda não se tornou reino. É o nome que pode ser pronunciado com desconfiança por quem vê aquele grupo como gente de fora. É o nome de uma casa em movimento. Fique um instante nesse detalhe. Os grandes atos de Deus, tantas vezes, começam assim: com alguém atravessando um rio, deixando a casa do pai, entrando num território onde todos os nomes lhe são emprestados por outras bocas. A promessa não começa com aplauso, começa com deslocamento. E quando o nome hebreu pousa sobre Abrão, ele não traz apenas honra, traz exposição. Ele é o homem identificável, o homem localizado, o homem que carrega em si a notícia de uma genealogia e de uma migração. Esse é o primeiro chão desta história. Antes do povo organizado, houve o estrangeiro reconhecido. Antes do reino, houve a travessia. Antes do judeu, houve o hebreu. Sangue, casa, promessa. Se tudo dependesse apenas da árvore genealógica, a história seria mais fácil de contar e muito mais pobre de entender. Bastaria seguir nomes, contar nascimentos, distribuir heranças, e o problema estaria resolvido. A Bíblia não permite essa facilidade. Ela mantém a genealogia, mas obriga o leitor a acompanhar outra coisa com o mesmo cuidado. A eleição da promessa Abraão tem Ismael. Depois recebe Isaque. Mais tarde, ainda há filhos de Quetura. Gênesis 25, 1-4. Ló, seu sobrinho, dá origem a Moabe e Amon por uma história amarga, envergonhada, nascida numa caverna depois do juízo sobre Sodoma. Gênesis 19, 30-38. Esaú, irmão de Jacó, torna-se pai de Edom. Gênesis 36, Em outras palavras, a casa se espalha. A linhagem abraâmica não fica contida num único ramo visível. Sangue existe em mais de uma direção. É por isso que o nome mais amplo não basta para dizer o povo do pacto em sentido estrito. A Escritura salva parentescos sem confundir destinos. Deus diz a Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Antes disso,
O Senhor já havia respondido à ansiedade doméstica do patriarca, recusando a solução fabricada pela pressa e prometendo um filho nascido da palavra, não do atalho. Depois, ainda dentro da mesma casa, o oráculo fala sobre os filhos de Rebeca, quando ainda lutavam no ventre. O maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. O texto não trata a promessa como herança automática. Ele a move por escolhas divinas que humilham a soberania dos clãs. Isso não diminui a realidade histórica dos outros povos aparentados. Moabitas e amonitas aparecem com rosto, voz, território, guerra e vergonha. Edom permanece muitas vezes à sombra de uma fraternidade quebrada. Ismael também é abençoado com descendência numerosa. Gênesis 17, 20. Mas sua bênção não é idêntica à linha pactuada por Deus para a história que levará Israel como nação e adiante ao Messias, segundo a carne. A Bíblia sabe diferenciar sem mentir sobre nenhuma das duas coisas. Há parentesco real e há distinção real. Dileter o olhar aqui. O coração humano gosta de transformar proximidade em garantia. O texto resiste. Ele mostra que estar perto não é o mesmo que estar dentro do mesmo encargo. Estar ligado por sangue não produz, por si só, a mesma vocação, a mesma responsabilidade, o mesmo sinal histórico. Ninguém lê Gênesis por muito tempo sem notar esse padrão. Deus visita a casa e dentro da casa separa. Não por capricho cruel, nem por gosto de humilhar os ignorados, mas para mostrar que sua aliança não pode ser domesticada pela contabilidade familiar. O Senhor não é uma consequência natural da biologia. Ele chama, nomeia, firma, corrige e conduz. Por isso, quando mais tarde dissermos israelita, o sentido ficará mais estreito e mais preciso do que hebreu. Todo israelita pertence ao mundo ancestral dos hebreus. O contrário já não se sustenta da mesma forma. Há hebreus no horizonte mais amplo da descendência antiga, do clã, da memória de Éber, das famílias saídas de Abraão e de sua rede parentela. Mas Israel ainda não nasceu enquanto nome de nação. Esse nome virá por meio de uma noite de luta, virá com um homem sozinho e ferido. Virá quando Deus tocar um corpo e deixar uma marca permanente. Antes disso, Jacó ainda vive com outros nomes sobre si. Carrega a bênção recebida, mas também a reputação de quem agarrou demais, calculou demais, manipulou demais. Seu caminho não é limpo. Seu chamado é real, mas não apaga de uma vez a torção da alma. A Bíblia nunca adorna Jacó para torná-lo aceitável. Ela o deixa atravessar a história com a roupa do engano ainda cheirando ao passado, até o momento em que o próprio Deus o detém. Há uma disciplina espiritual nessa lentidão do texto. Ele não corre para o resultado. Ele permite que a promessa passe por ventres estéreis, por rivalidades domésticas, por irmãos separados, por lágrimas antigas. O leitor aprende a força que a redenção bíblica não progride por linha reta. Ela avança como quem atravessa uma casa cheia de portas emperradas. E assim surge a distinção necessária. Hebreu fala da raiz antiga e do povo visto em sua origem mais ampla. Israelita exigirá outra precisão, a descendência de Jacó, que receberá o nome Israel. Ainda não se trata apenas de biologia. Trata-se da biologia atravessada por um ato de Deus.
o nome futuro da nação não nascerá de um cartório. Nascerá de um confronto. Jacó chega a esse ponto, carregando medo do encontro com Esaú, estratégia nos rebanhos, presentes divididos, cálculos noturnos, família posta do outro lado do val. O homem que enganou e fugiu agora precisa encarar o irmão a quem feriu. O passado voltou a andar em sua direção. Nessa noite, a história se estreita. Nessa noite, o nome muda. Nessa noite, o povo ainda não existe, mas já manca dentro de um homem. Jaboque, antes do sou Jacó, ficou só. A frase é curta em Gênesis 32 e 24, e sua solidão é maior do que o número de palavras. Família atravessada, servos adiante, animais repartidos, presentes enviados, medo acumulado no peito. Do outro lado está Esaú. Atrás dele está a lembrança do irmão enganado, do pai apalpando peles, da bênção roubada, da casa deixada às pressas. Entre uma margem e outra, o texto diz apenas que Jacó ficou só, e um homem lutou com ele até romper o dia. A Escritura não oferece de imediato uma explicação lisa, domesticada para esse encontro. O texto fala de um homem. Oséias, relembrando a cena, menciona um anjo e fala de súplica e lágrimas. Oséias 12, 3-4. Alguns leitores enxergam aqui uma manifestação divina mais densa. Outros preferem permanecer na reserva do texto e dizer apenas o que ele permite dizer com segurança. Jacó enfrentou uma luta que não podia reduzir ao corpo do seu adversário. Ali, Deus o alcançou. Não foi uma conversa tranquila ao lado do rio, foi luta até o amanhecer. Mãos, peso, insistência, respiração curta, resistência. Quando o homem vê que Jacó não cede, toca a articulação da coxa e a juntura se desloca. Gênesis 32, 25. O toque é mínimo. O efeito é irreversível. Jacó segue agarrado. Porém já não do mesmo modo. Agora sabe, no osso, com quem está lidando. Não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis 32, 26. A frase costuma ser lida com reverência, e ela merece. Mas também carrega algo de desespero depurado. Jacó já viveu muitos anos tentando segurar bênção por meios tortos. Agora, na escuridão, ferido, sem vantagem, ele pede abertamente. A mão que antes tomou sem transparência, agora se prende à única fonte que pode nomeá-lo de novo. Então vem a pergunta: qual é o teu nome? Gênesis 32.27. É uma pergunta simples demais para ser simples. Jacó precisa dizer quem é antes de ouvir quem será. Precisa pronunciar o nome antigo na presença daquele que o confronta. Não adianta fingir. Não adianta responder com títulos de família. Não adianta mencionar a promessa recebida. O nome precisa sair da própria boca. Jacó, e o outro responde: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28. O nome novo carrega a luta em si. As traduções variam em suas nuances, e as explicações também. A ideia de conflito, perseverança, contenda diante de Deus e ação divina mais o centro. O que importa aqui é que a mudança não é cosmética, não é apelido de ocasião. É a identidade que moldará uma nação inteira. O sol nasce depois disso. E o texto faz questão de acrescentar um detalhe físico. Jacó manquejava de sua coxa ao passar por Peniel. Gênesis 32, 31.
Não saiu dali com brilho heróico. Saiu mancando. A marca da noite viaja com ele para o resto da vida. É assim que a Bíblia escolhe inaugurar o nome do povo. Não com desfile, mas com uma ferida. Esse momento importa mais do que parece à primeira leitura. Israelita não é apenas alguém de antiga ascendência oriental. Israelita é, em sentido histórico bíblico, alguém ligado à descendência de Jacó, o homem renomeado Israel, pai dos 12 filhos que se tornarão tribos. Aqui o nome deixa de ser o rótulo largo do clã antigo e se torna o eixo de uma casa específica dentro desse mundo. O povo do pacto ganha um ancestral nomeado de modo singular. É como Deus gosta de gravar significados em carne frágil. A nação que sairá desse homem conhecerá o mesmo padrão. Insistirá, cairá, será tocada, seguirá adiante marcada pelo encontro. O corpo de Jacó se torna um comentário silencioso sobre a história futura de seus filhos. Eles serão numerosos, mas não invulneráveis. Serão separados para Deus, mas não andarão sem tropeço. Carregarão promessa e carregarão cicatriz. Há algo profundamente sóbrio nisso. O nome Israel não nasce quando Jacó parece mais forte, mas quando fica mais exposto. A bênção chega com o deslocamento da coxa. O futuro começa com o limite imposto ao corpo. Quem lê esse trecho com atenção percebe que a Bíblia não constrói identidade santa em cima de autoconfiança. Ela constrói em cima de encontro, dependência e memória daquilo que nos desarma. Os filhos de Jacó virão depois. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses nomes ainda são meninos, depois homens, depois casas. Um dia se tornarão tribos. Um dia terão território, guerra, bênção, ruína, canções e pecados próprios. Mas tudo isso começa aqui, numa margem escura, quando o pai recebe um nome que o acompanhará mancando. O povo ainda cabe numa família. A família ainda cabe numa noite. E a noite já contém a nação inteira. 70 almas no Egito. Quando a casa de Jacó desce ao Egito, ela ainda pode ser contada. O número não é abstrato. A Escritura o registra com cuidado. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Gênesis 46, 27, cf. Êxodo 1,5. 70 pessoas não parecem material suficiente para produzir um drama nacional. Mas a Bíblia conhece o modo como Deus multiplica no escuro. José já está lá, elevado depois de cárcere, esquecimento e falsas acusações. O homem que fora vendido por irmãos tornou-se instrumento de preservação para esses mesmos irmãos. A família chega faminta e vulnerável. O Egito oferece pão. Também oferece o cenário em que a promessa será testada por séculos. O abrigo de um momento pode se transformar na servidão da geração seguinte. Êxodo abre com a mudança brusca. Levantou-se novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Êxodo 1:8. A política esquece depressa quando a gratidão atrapalha o medo. O mesmo povo que antes tinha lugar em Gósen, agora passa a ser visto como ameaça numérica. O texto insiste na multiplicação. Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremodo fortes. Êxodo 1:7. A família nomeada em Jaboque começa a adquirir o peso de povo. Ainda não possui terra própria, exército livre ou trono.
mas já pressiona a imaginação do império. Note a expressão: filhos de Israel. O nome do pai virou designação coletiva. O que aconteceu com Jacó não ficou preso a ele. Seus descendentes já carregam um novo nome em bloco. Esse é um passo decisivo. O universo dos hebreus continua ao fundo como memória de origem e designação étnica. Mas Israel avança como identidade do grupo nascido do patriarca renomeado. Ao mesmo tempo, o Egito continua usando o vocabulário de fora. Fala-se das parteiras das hebreias. Êxodo 1:15. Moisés sai. Vê um egípcio espancando um hebreu, um dos seus irmãos. Êxodo 2:11. Mais tarde, o próprio faraó chamará Moisés e Arão para tratarem do Deus dos hebreus. Êxodo 3:18, 5:3. Essa convivência de nomes ensina muito. Um povo pode ser visto de uma forma por seus opressores e estar sendo formado de outra maneira por Deus. O império enxerga mão de obra, ameaça demográfica, etnia estrangeira. O Senhor enxerga filhos de Israel, povo em formação, herdeiros de uma palavra antiga feita a Abraão, Isaque e Jacó. A servidão não é detalhe lateral nessa construção. Ela participa da formação. Tijolos sem palha, gritos, trabalho amargo, meninos ameaçados de morte, mães ocultando bebês, parteiras resistindo por temor a Deus. Êxodo 1:17. Israel não amadurece primeiro em palácio. Amadurece com o dorso curvado. O povo da aliança aprende cedo que números podem crescer e, ainda assim, as mãos permanecerem presas. Moisés nasce dentro dessa pressão. É escondido, posto entre juncos. Recolhido por uma princesa, criado em casa de opressor sem deixar de ser filho do povo oprimido. Quando adulto, não suporta ver um hebreu sendo ferido, mata o egípcio e descobre, logo depois, que sua ação precipitada não libertou ninguém, apenas o expôs. Êxodo 2, 11:15. O libertador também precisa ser quebrado no deserto antes de voltar com a palavra certa. Quando Deus finalmente se revela na sarça, ele não fala como se estivesse começando do zero. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. A linha não foi perdida. O Senhor ouviu o clamor, viu a aflição, conhece os sofrimentos e desceu para livrar. Êxodo 3:7-8. O nome novo do povo não apaga o antigo enredo da casa. Ele o cumpre. A saída do Egito, então, não é mera fuga em massa. É nascimento público. O povo que crescera debaixo do chicote passa pelo mar como por um ventre invertido. Entra cercado de ameaça e sai do outro lado como congregação resgatada. Dizei a toda a congregação de Israel. Êxodo 12:3. Ordena Deus na Páscoa. A expressão já soa como arquitetura nacional em desenvolvimento. Há chefes, tribos, contagem, rito comum, memória comum, livramento comum. No entanto, ainda falta algo. Um povo liberto não é, automaticamente, um povo ordenado. Um grupo resgatado não se transforma, sem mais, em nação santa. A travessia do mar não produz sozinha sacerdócio, culto, legislação, calendário sagrado, distinções de pureza, justiça civil, estrutura de adoração, centro de aliança. O Egito os expulsou, o Sinai os moldará. É por isso que a história não pode parar na celebração da margem do mar. Miriam dança, o povo canta, e logo depois surgem sede, fome,
murmuração, medo e nostalgia estranha pelo lugar de escravidão. Êxodo 15:17. A liberdade recém-recebida ainda precisa aprender a obedecer. O povo traz o nome de Israel, mas ainda carrega dentro de si hábitos de cativeiro. Essa passagem é decisiva para a diferença entre os nomes. Hebreu continua apontando para a origem antiga e para a designação étnica que outros povos usam. Israel ganha densidade histórica no crescimento dos filhos de Jacó e no agir de Deus em favor deles. Mas o termo israelita, em sua plenitude política e pactuai, ainda espera a montanha. Eles saem do Egito como multidão resgatada. Chegarão ao Sinai para ouvir quem são Sinai, quando um povo recebe forma. A montanha não lhes oferece conforto. Fumaça, trovão, som de trombeta, limites traçados, proibição de toque, povo mantido à distância. Moisés subindo e descendo, com o rosto voltado para um fogo que não se parece com nenhum altar doméstico. O Sinai não foi dado para produzir sentimentalismo. Foi dado para estabelecer forma. A palavra do Senhor ali é precisa. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:5-6. Aqui o nome Israel encontra seu corpo pactual. O povo não é apenas descendência identificável. É comunidade chamada a viver sob uma aliança nacional, moral, cultural e litúrgica. Essa cena muda o peso histórico do termo israelita. Antes, os filhos de Israel já existiam como descendentes de Jacó e como povo libertado do Egito. No Sinai, recebem forma pública diante de Deus. A lei organiza sua vida. O tabernáculo concentra o culto. O sacerdócio levítico assume função mediadora. Sacrifícios, festas, purezas, juízos, restituições, descanso sabático. Tudo isso começa a delinear não somente crenças, mas o ritmo inteiro da existência comum. Um hebreu podia ser reconhecido pela origem, pelo sangue, pela memória de uma travessia. Um israelita, agora, é reconhecido dentro de algo mais definido. A comunidade dos filhos de Israel formalmente posta sob a aliança do Sinai. Isso envolve descendência, sim, mas envolve também o pacto, o culto, a obrigação e a santidade nacional. A identidade não flutua mais apenas na esfera do parentesco. Ela passa a ter estatuto coletivo diante do Deus que os tirou do Egito. Próprio modo como as tribos são dispostas indica esse passo. Os filhos de Jacó não permanecem apenas como nomes de família. Transformam-se em tribos numeradas, contadas, organizadas, acampadas em ordem ao redor do santuário, marchando segundo designação própria. Levi recebe vocação particular ligada ao serviço do tabernáculo e não terá herança territorial como as demais tribos. Números 1:47-53, 18:20-24. José, por sua vez, aparece distribuído por meio de Efraim e Manassés, seus filhos. A terra, quando vier, será repartida. A adoração já está sendo centralizada. A vida comum ganhou anatomia, dentro dessa definição mais nítida, uma porosidade regulada pela aliança. O Êxodo menciona uma mistura de gente, subindo com Israel.
Êxodo 12:38. A mesma legislação prevê o estrangeiro que deseja celebrar a Páscoa e se submete ao sinal pactual requerido. Êxodo 12:48-49. Em outros momentos da história, Raabe será incorporada à comunidade de Israel pela fé e pelo gesto de acolher os espias. Josué 6:25. E Ruth, a Moabita, dirá a Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Isso não desfaz a realidade genealógica de Israel. Apenas mostra que o pacto, embora dado a uma nação específica descendente de Jacó, conhece a possibilidade de incorporar o estrangeiro que se volta para o Senhor. Essa observação importa, porque ajuda a evitar outra confusão. Israelita é, em seu sentido histórico básico, descendente de Israel, de Jacó. Mas a vida de Israel diante de Deus nunca foi pensada como recinto de pureza étnica cega e autossuficiente. O Senhor sempre foi o dono da aliança, e o povo sempre viveu da sua misericórdia. Até os nativos precisavam de expiação. Até os circuncidados de carne podiam cair em rebeldia profunda. A santidade da nação dependia da presença de Deus no meio dela, não da ilusão de perfeição do seu sangue. A lei, por isso mesmo, não serve como ornamento identitário. Ela pesa. Corrige o pobre e o rico, o rei futuro e o servo presente. Manda deixar espigas para o necessitado, protege o descanso, repreende a mentira em tribunal. Santifica o corpo, a mesa, o leito, o mercado, o altar. Israel não recebeu um slogan. Recebeu um modo inteiro de viver, sob o olhar de Deus. E esse modo de viver se tornará inseparável do nome. Quando a Escritura fala da rebeldia de Israel no deserto, não está se referindo a um agrupamento étnico sem conteúdo. Está falando de um povo que ouviu mandamentos, viu o monte tremer, construiu um bezerro diante do fogo santo e precisou ser carregado pela misericórdia de novo e de novo. Quando mais tarde os profetas acusarem Israel, essa acusação terá esta gravidade. Não foram nações pagãs sem luz. Foram um povo que recebeu estatutos, julgamentos e presença. Não passe depressa por isso. A diferença entre hebreu e israelita não é detalhe de glossário. Ela acompanha uma mutação histórica real. O primeiro nome aponta para a origem e percepção ancestral. O segundo, neste estágio, designa a casa de Jacó, transformada em povo pactual, sacerdotal, legislado, organizado. O Sinai acende essa diferença com fogo visível. Depois virão a terra, a instabilidade dos juízes, as tribos tensionadas, os ciclos de infidelidade e clamor. A exigência de um rei como as demais nações. 1 Samuel 8:5. Mas mesmo a monarquia futura só será compreendida corretamente se lembrarmos isto. Antes de haver coroa em Jerusalém, houve a voz no monte. Israel foi nação de Deus antes de ser reino de homens. O deserto ensina isso com dureza. Maná cai, água brota, serpentes mordem, tabernáculo é erguido, glória enche o lugar santo. Rebeldes são julgados. A presença não é abstração. A proximidade de Deus exige forma. Quando Israel avançar para a terra, já não será apenas a família de um patriarca. Será povo contado, tribo por tribo. Será a aliança em marcha. Uma coroa sobre madeira rachada. A terra não curou automaticamente o coração do povo. Josué envelheceu. As tribos receberam herança.
Houve batalhas, pactos, lapsos de coragem, lugares parcialmente ocupados, altares erguidos com obediência e outros tolerados com desordem. O livro dos Juízes registra o refrão duro de uma época descentrada. Cada qual fazia o que achava mais reto. Juízes 21:25. Israel existia como povo da aliança. Faltava-lhe, muitas vezes, um coração indiviso. Da instabilidade tribal nasce, mais tarde, o pedido de um rei. Samuel ouve dos anciãos: constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. O pedido carrega cansaço político e desejo de semelhança com os povos ao redor. Deus interpreta o movimento com sobriedade dolorosa. A mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Ainda assim, o Senhor entra nesse pedido sem perder sua soberania. Saul inaugura a monarquia e também revela, cedo, que a coroa não conserta o problema mais fundo. Davi vem depois. Com ele, o reino se consolida, Jerusalém ganha centralidade. A arca é trazida com tremor e cântico, e a promessa dinástica é pronunciada em 2 Samuel 7. Israel conhece, sob Davi, uma forma nova de coesão. As tribos se veem reunidas sob um trono. O nome Israel agora não designa apenas povo pactual, designa também um reino com capital, guerra, administração, fronteiras defendidas. Com Salomão, a glória externa se amplia. O templo sobe em Jerusalém, cedro, ouro, pedreiros, liturgia, sacrifícios, sacerdotes, nuvem enchendo a casa na dedicação. 1 Reis 8:10-11. A cena parece responder a muitos séculos de espera. O Deus que fizera habitar sua glória no tabernáculo, agora dá ao seu nome um lugar fixo no centro do reino. A rainha de Sabá visita, a fama corre, as rotas comerciais florescem. Israel, aos olhos das nações, alcança um peso geopolítico que seria impensável nos dias de Abrão, o hebreu. Mas a madeira já está rachada por dentro. Salomão edificou o templo e edificou também um aparato de luxo, impostos e trabalhos forçados que pesaram sobre o povo. 1 Reis 5:13-18, 12:4. Pior, o coração do rei se desviou atrás de outros deuses, por influência de suas muitas mulheres estrangeiras. 1 Reis 11:1-8. A glória não anulou a inclinação à infidelidade. O Reino Unido floresceu com esplendor e amadureceu com tensões que logo se mostrariam fatais. Quando Salomão morre, Roboão herda mais do que um trono. Herda descontentamento acumulado. Jeroboão e a Assembleia pedem alívio. Os anciãos aconselham brandura. Os jovens, dureza. Roboão escolhe a violência verbal. Meu pai vos castigou com açoites. Eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12:14. O resultado é imediato. As tribos do norte se retiram. Que parte temos nós com Davi? As tuas tendas, ó Israel. 1 Reis 12:16. Essa frase abre uma ferida que nunca mais poderá ser ignorada em qualquer leitura séria da Bíblia. O Reino Unido se parte em dois corpos políticos. No norte, permanece o reino chamado Israel, composto pelas 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão. No sul, fica o reino de Judá, ligado à casa davídica, com Jerusalém, com o templo e com a presença principal das tribos de Judá e Benjamim.
além de levitas e outros que se ajuntaram ao sul por fidelidade ao culto do Senhor em Jerusalém. Cf. 2 Crônicas 11, 13 e 16. Agora, de forma histórica e não meramente abstrata, um novo nome começa a ganhar terreno. O termo ligado a Judá, Yehud, de onde virá judeu. No começo, ele diz respeito à relação com Judá, a tribo, o território, o reino do sul, a comunidade associada a essa realidade. Ainda não chegou à amplitude que terá séculos depois, mas a semente está no chão. Isso só faz sentido porque Israel, como Reino Unido, foi rasgado. Veja a progressão. Hebreu nasce num mundo de origem ancestral e travessia. Israelita ganha corpo num povo descendente de Jacó, moldado pela aliança, reunido em tribos e depois consolidado em reino. Judeu começará a endurecer como nome do remanescente ligado a Judá, quando a casa unida se torna duas casas em conflito. O próprio norte apressa sua ruína espiritual. Jeroboão teme que o povo, subindo a Jerusalém para adorar, volte o coração para a casa de Davi. Então, fabrica 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan, e oferece ao povo um culto politicamente conveniente, religiosamente corrupto. 1 Reis 12, 26-30. O cisma não é apenas administrativo, é teológico. A divisão de coroa puxa consigo divisão de altar. Desde esse momento, qualquer texto profético sobre Israel e Judá precisa ser lido com atenção redobrada. Os nomes já não apontam, em todo o contexto, para a mesma extensão de povo. O norte é Israel, o sul é Judá. Ambos são filhos da mesma história. Agora caminham com destinos políticos separados. A rachadura está feita. Templo ficou no sul. É o nome do futuro remanescente, começou a tomar forma na linha de Judá. A casa do norte sai de uma paz. Feridas políticas podem durar muito tempo antes de sangrarem até a morte. O reino do norte não caiu no primeiro ano do cisma. Viveu, reinou, guerreou, produziu dinastias, cultivou altares falsos, ouviu advertências de profetas e endureceu o rosto muitas vezes. Elias confrontou Acabe. Eliseu caminhou entre reis, viúvas, generais e campos famintos. Amós falou com a voz de quem vinha do sul, mas mirava o luxo cruel do norte. Oseias transformou sua própria casa ferida em sinal contra a prostituição espiritual de Israel. O Senhor não deixou o reino sem testemunho, mas o norte insistiu. 2 Reis 17 não descreve a queda de Samaria como acidente militar isolado. A narrativa faz um diagnóstico espiritual da história. Isto sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. 2 Reis 17:7. O texto enumera altares, colunas, postes ídolos, culto em altos, rejeição dos estatutos, dureza de cerviz, adivinhação, entrega ao mal. A Assíria entra na história como instrumento de juízo. Samaria cai. O povo é deportado. Outros povos são trazidos para habitar as cidades da região. 2 Reis 17:24. Mistura-se gente, costumes, memórias, adorações. O mapa político do Reino do Norte se desfaz. E aqui começa uma das expressões mais repetidas e, por vezes, mais simplificadas: as 10 tribos perdidas. A expressão tenta nomear um fato real, mas nem sempre o faz com a precisão necessária. O Reino do Norte foi de fato esmagado como entidade política.
grande parte da sua população foi deportada, dispersa e assimilada de maneiras que tornaram obscuras muitas linhas tribais. Isso não significa que cada indivíduo desapareceu sem vestígio absoluto, nem que a Bíblia tenha deixado de falar de remanescentes. Significa que a continuidade nacional e visível das 10 tribos como reino organizado foi quebrada. O norte saiu do mapa. Esse ponto precisa ser tratado com cuidado. A Escritura continua conhecendo Israel como tema profético, mesmo depois da sua queda. Ezequiel ainda falará de Israel e de Judá, em termos de futura reunião simbólica, sob 2 pedaços de madeira que se tornarão um só na mão de Deus. Ezequiel 37, 15-22. O problema não é a ausência de linguagem, é a ausência de estabilidade política e genealógica transparente. O norte perdeu sua forma histórica reconhecível. Enquanto isso, o sul olha e não aprende o suficiente. Judá viu o juízo cair sobre a irmã e, ainda assim, não tremeu como deveria. Jerusalém conservou o templo, a dinastia davídica e a centralidade do culto. Mas a posse de privilégios sagrados nunca imunizou o coração rebelde. Os profetas do sul sabem disso. Isaías fala a uma cidade religiosa e doente. Jeremias pisaria o mesmo solo séculos depois, gritando contra a confiança mentirosa em fórmulas. Gemas. Templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias 7:4. Como se a mera presença do edifício garantisse a sobrevivência moral do povo. Com a queda do norte, porém, uma consequência terminológica se intensifica. Se o reino, chamado Israel, perdeu seu corpo político, o remanescente histórico visível do povo, pactuai passa a concentrar-se cada vez mais em Judá. Isso não apaga a realidade mais antiga de Israel, como descendência de Jacó. Tampouco torna todos os sobreviventes automaticamente pertencentes à tribo de Judá em sentido genealógico estrito. Mas, na história concreta, o sul preserva a linha davídica, Jerusalém, o templo por algum tempo e a continuidade comunitária que sustentará, depois do exílio, a expansão do nome judeu. Há um peso quase insuportável nisso. Um nome desaparece do mapa político, mas não do coração de Deus. O norte some como reino. Os profetas continuam chamando. As promessas continuam pairando. A perda, na Bíblia, raramente é o mesmo que esquecimento divino. Mesmo assim, não convém suavizar o golpe. Casas vazias, estradas interrompidas, altares derrotados, gerações levadas para longe, crianças crescendo sob línguas estrangeiras, memórias tribais dissolvidas aos poucos no moinho imperial. A Assíria não apenas venceu batalhas, ela reconfigurou populações. Seu método de dominação era mexer com o chão e com a memória. A partir daqui, quem ler Israel, Judá e mais tarde judeu como se fossem sempre equivalentes, perderá o nervo histórico do texto. O norte e o sul já não são a mesma coisa em termos políticos. O antigo todo foi partido. Uma parte foi esmagada e dispersa. A outra ainda respira, mas respira com o som dos juízos. Chegando, Judá continua de pé por algum tempo. E Ehude, o fogo que a Assíria acendeu ao norte, não ensinou Jerusalém o suficiente. Judá teve reis fiéis por intervalos, reformas sinceras em alguns momentos, leituras renovadas da lei, lágrimas reais diante da palavra. Também teve idolatria teimosa
Sangue inocente derramado, alianças políticas desesperadas, confiança religiosa sem arrependimento suficiente. O Sul não era o herói limpo da história. Era o último corpo político de uma casa já ferida. Os profetas falam com esse peso. Jeremias não ergue a voz para um povo pagão sem memória da aliança. Ele fala a sacerdotes, reis, oficiais e gente comum que sabem perfeitamente onde está o templo e, ainda assim, tratam o pacto como se ele pudesse ser mantido por hábito. Ezequiel recebe visões longe da terra, como sinal de que a glória de Deus não está presa a pedras humanas. Abacuque pergunta como o santo pode usar um império cruel como os caldeus. O texto não esconde a perplexidade. O juízo vindo da Babilônia seria justo e, ao mesmo tempo, terrível. Quando ele chega, chega por inteiro. 2 Reis 25 narra com a secura de quem não enfeita a tragédia. Jerusalém cercada, fome dentro da cidade, brecha aberta no muro, fuga noturna do rei, filhos de Zedequias, mortos diante de seus olhos, depois os próprios olhos arrancados, bronze levado, utensílios tomados, templo queimado, casa do rei queimada, casas de Jerusalém queimadas, muros derrubados. 2 Reis 25:1-10. O que Salomão levantara com glória agora arde. A cidade que parecia firme o bastante para sustentar a memória de Israel se torna fumaça. É nesse campo queimado que o nome judeu ganha a dureza histórica mais nítida. Ligado a Judá, ao Reino do Sul, a comunidade arrancada de sua terra e lançada no exílio. Yehudi deixa de ser apenas referência geográfica ou tribal estreita e se torna, progressivamente, designação do povo remanescente associado a essa herança. O templo caiu. A monarquia foi derrubada. O território foi violado. O nome ficou. Jeremias já havia dito que o exílio teria duração determinada. 70 anos em Babilônia, Jeremias 29:10. Mas receber a medida do juízo não o torna leve de suportar. O Salmo 137 conserva o som da perda sem retoque. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Salmo 137.1. As harpas pendem dos salgueiros. Os captores pedem canções de Sião, como se a dor alheia pudesse servir de entretenimento. E o exilado responde com a impossibilidade de cantar normalmente numa terra estranha. Essa é uma das grandes viradas da história bíblica. Antes, a identidade de Israel estava ligada à terra, templo, altar central, sacrifício regular e monarquia davídica visível. No exílio, o povo precisa aprender a carregar a memória da aliança quando quase todas as estruturas externas foram atingidas. Não sem resto, ainda há profetas, sacerdotes, genealogias preservadas em parte, anciãos, famílias, práticas de oração, leitura, jejum, esperança. Mas o chão comum foi rasgado. Há uma sobriedade terrível nisso, e também uma misericórdia secreta. O exílio purifica pelo fogo aquilo que a abundância não havia curado. O povo aprende a orar voltado para Jerusalém quando já não pisa em Jerusalém. Daniel abre as janelas de sua casa e se ajoelha 3 vezes ao dia, mesmo sob decreto hostil. Daniel 6:10. Ezequiel vê a glória de Deus em terra estrangeira. Jovens arrancados de Judá recebem nomes babilônicos e, ainda assim,
recusam contaminar-se com a mesa do rei. Daniel 1:8.